Boa noite a todos que acompanham a revista Fórum. Hoje é dia de estreia no canal da Fórum. Estreamos hoje um novo programa que é o Fórum Sindical, uma parceria entre a revista Fórum e o Sindipetro NF, que é o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Eu sou o Ivan Longo, jornalista da Fórum, que fica lotado aqui em São Paulo, e hoje eu estou com o Teseu Bezerra e o Alexandre Vieira, ambos a coordenação aí do Sindipetro NF. Nosso programa hoje de estreia vai ter como tema o 1º de maio, Dia do Trabalhador, que acontece já na próxima quarta-feira, né? Estamos às vésperas do 1º de maio, e esse é o primeiro feriado de Dia do Trabalhador num governo de Jair Bolsonaro, que é um governo muito emblemático para os trabalhadores, né? Então, pensando nisso, a gente organizou um programa para falar sobre a questão do movimento sindical, para falar sobre essa retirada de direitos, que tem tudo a ver com a data que se aproxima, que é esse 1º de maio. Então, eu queria cumprimentar aqui quem está conosco, que é o Teseu e o Alexandre. Boa noite, Teseu. Boa noite, Alexandre. E eu queria já abrir com vocês para falar sobre justamente o feriado de 1º de maio. O que representa, qual a dimensão que toma um feriado como esse num governo como o de Jair Bolsonaro, que já começou mostrando a que veio, né, com retirada de direitos, propondo reforma trabalhista, apoiando uma intensificação ainda maior da informalidade no trabalho, com essa carteira verde e amarela que ele pretende lançar. Enfim, quais que são os desafios agora para os trabalhadores nesse 1º de maio no governo do Jair Bolsonaro? Boa noite, Teseu e Alexandre. E aí, boa noite, Ivan, boa noite aí a todos que estão ouvindo e vendo a gente. Primeiro, agradecer, né, a revista Fórum aqui, a gente vai estar nessa parceria nesses próximos dias, então, nos próximos meses, né, então é importante a gente saber, e esse debate sindical ele vai ser bem amplo, né, até para explicar um pouco mais. Então, a ideia mesmo central é a gente desmistificar um pouco essa questão do sindicato, sindicalismo, que hoje é tão marginalizado, né? Então, a gente que é um sindicato que tem uma tendência da CUT, que segue a CUT, é importante as pessoas conhecerem mais sobre o movimento sindical. E nada como um tema tão oportuno como o 1º de maio, para a gente estar fazendo aí. Alexandre, se quiser complementar e falar um pouco. Não, é exatamente isso. As pessoas acham que o sindicato, né? Primeiro, boa noite a todos e todas. As pessoas acham que o sindicato é uma entidade que não é delas, né? Sendo que, na verdade, né, talvez por não ter alguns sindicatos a identidade que nós temos, né? Que nós temos mais de 70% de filiação no total, né? Chegando nas áreas operacionais a questão de 90%, então o nosso filiado, né, as nossas pessoas que nós representamos se sentem muito mais parte do sindicato. Eu acredito que talvez outros, que os sindicatos estejam talvez distantes dessas pessoas, é importante a gente falar um pouco sobre isso. É isso, Alexandre. E só sobre o 1º de maio, né? O primeiro 1º de maio, Ivan, como você perguntou, é bom a gente destacar que, na verdade, as pessoas não foram enganadas, né? Quer dizer, muitas foram, né? Na verdade, muitas foram enganadas, né? Porque o presidente atual do Brasil, ele era até ano passado, xingava o Michel Temer por causa dos 65 anos de idade mínima, por exemplo, da reforma trabalhista. E ele vem e como primeira medida efetiva, né? Porque ele faz um monte de cortina de fumaça e, enfim, ao invés de governar, mas como primeira medida efetiva, né, que no caso muito ruim para os trabalhadores, veio a questão da reforma da Previdência, onde ele coloca ali uma proposta muito pior do que a que o Bolsonaro trouxe, ou do que a que o Temer tinha trazido no momento anterior, que agora se privatiza a nossa Previdência, se traz uma série de impactos, retiradas de garantias, ele não mexe mais somente ali na questão da idade mínima. E o discurso deles é que vai acabar com os privilégios. A gente está esperando até agora essa questão de acabar com os privilégios. Então, esse 1º de maio, nesse primeiro ano de governo, desse governo aí, ele vai ser muito emblemático, porque aqueles trabalhadores, muitos deles que acreditaram naquelas questões todas que foram faladas, né, foi uma eleição de fake news, então todos eles estão começando a ver o que fizeram, né, que fizeram bobagem. Então, eu acho que é um 1º de maio assim, realmente bem simbólico, né? Porque boa parte da população já viu que realmente foi enganada. Então, é mais ou menos isso aí, Ivan.
eu acho que é a nossa posição, né, muito desafiador, que na Petrobras, além dos ataques normais dos direitos trabalhistas, a gente enfrenta uma questão muito forte da privatização, que o resultado da privatização a gente tem visto aí com Mariana, com Brumadinho e com outros problemas que tiveram aí ao longo do tempo. Uhum. E, para continuar nesse tema da reforma da Previdência, que é algo que vai atingir diretamente os trabalhadores, é a pauta mais importante desse início de governo, né? Essa semana a gente teve a notícia de que o governo está censurando dados da reforma da Previdência, né? Isso foi motivo de discussão ali na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e é algo muito grave, né? Porque não está sendo exposto à população, de fato, quais que vão ser os prejuízos dessa reforma, né? E é por isso que eles não mostram esses dados. Qual vai ser o desafio, você acha, nesse momento, de entidades sindicais, por exemplo, de mostrar para a população que coisas estão sendo escondidas através desse projeto? Há uma estratégia também através da comunicação aí nessa luta sindical com relação à reforma da Previdência? Esse programa acaba sendo também um pouco isso, né, Ivan? Não tem como a gente fugir. Essa ideia da gente abrir um programa falando sobre as pautas dos sindicatos e tudo mais, ela acaba sendo um pouco para isso também, dentro dessa estratégia. Porém, não é o suficiente. Então, a gente vai estar abrindo fóruns de discussão com a sociedade, desde programas de rádio, outdoors que a gente já viu em vários lugares do Brasil, que isso já está sendo feito, toda uma campanha de mídia social, até porque é uma dificuldade muito grande, porque todos os canais da grande mídia, eles são favoráveis à reforma da Previdência. Então, é muito difícil eles fazem campanha abertamente, os que gostam do governo, os que não gostam do governo, todos os canais, eles fazem essa campanha, né, muito abertamente. Então, é um desafio, sim, nosso, conseguir conversar com a sociedade. E isso vai passar, né, Alexandre? A gente, inclusive, que faz materiais aqui, a gente tem o Brasil de Fato, que é um jornal que a gente tem usado bastante para falar sobre todas essas pautas, e a gente dialoga diariamente com todos os trabalhadores. A gente aqui, por exemplo, hoje eu tive no aeroporto aqui, eu tive a oportunidade de conversar com mais de 500 trabalhadores que estavam embarcando, desembarcando. A Alexandre também pegou vários voos em um outro aeroporto nosso, onde os companheiros embarcam e desembarcam. E esse é o desafio, a gente conseguir furar essa bolha, não somente dialogando com as pessoas que a gente representa, mas fazer com que essas pessoas também sejam multiplicadoras dessas informações, né? Se você quer complementar, Alexandre. Não, essa briga da Previdência, né, eu faço um resumo que não tem nada a ver, né? O pessoal fala, vai gerar emprego, o Brasil precisa, tal. Tudo isso é uma maquiagem, né? A Fatorelli, né, que é uma pesquisadora, ela já mostrou muito bem isso. O que acontece? A gente tem dois grandes gastos no Brasil. Um é os juros da dívida pública. Isso vai mais de 50% do orçamento. O outro, o segundo maior gasto, é a Previdência. E aí o que está acontecendo? Para que é essa reforma, efetivamente? Ela é para você pagar mais juros da dívida pública, porque ele já está chegando num limite. Então você precisa de quê? Precisa que você tire de algum outro lugar do orçamento e coloque nisso aí para agradar os bancos, os investidores, o mercado de ações, tudo isso que trabalha basicamente com esses juros da dívida. Ou seja, a briga que se tem pela reforma da Previdência é para quem vai o dinheiro. Como se elegeu o mercado para comandar o país, vai agradar o mercado. O dinheiro vai sair da Previdência e ir para os juros da dívida pública. Em vez de fazer o contrário, você fazer uma auditoria cidadã, auditoria dos juros da dívida, que é o que deveríamos ter feito há muito tempo, cobrar as dívidas das empresas da Previdência, fazer que se pagassem, né, corretamente as empresas que devem da Previdência, e por isso a grande mídia muitas vezes ela patrocina, né, essa reforma, porque ela que deve. 150 milhões ali são altamente recuperáveis, então como é que você vai apoiar, a investigar e cobrar das empresas? Não, eu apoio reformar e tirar do trabalhador e eu continuo não pagando. Simplesmente a briga aqui, e seja em qualquer disputa, né, que a gente coloca, por exemplo, da geração de emprego, que as plataformas estão sendo construídas lá no exterior, isso é por quê? Porque lá é mais barato, é 1 bilhão a menos.
Só que é 1 bilhão a menos gerando emprego aqui no nosso país. E é 1 bilhão a mais no bolso do acionista. É essa a briga, é onde você vai colocar o dinheiro, se ele vai gerar emprego ou se ele vai gerar renda lá para o acionista. Sim. E para além dessa questão de o governo estar propondo tirar, quando ele fala combater privilégios, ele na verdade não está combatendo o privilégio de ninguém e cai nas costas justamente desse lado mais fraco, do trabalhador. Então, para suprir esse déficit, eles aumentam a idade mínima, o trabalhador recebe a menos e cai sempre de novo nas costas do trabalhador. Só que, para além disso, essa previdência ela ainda sugere um caminho para esse sistema de capitalização, né? E eu tenho falado com alguns especialistas e tudo mais que a essência de caminhar para esse sistema de capitalização é justamente o que é deixar de ter a previdência social como uma previdência pública e como um direito social e passar a ser um mero programa assistencialista, como é com o benefício de prestação continuada, que eles estão propondo agora reduzir para R$400. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse caráter social e de direito social da Previdência que está sendo colocado em jogo. A Previdência é um produto para mercado, como eles estão propondo agora, não é? Inclusive, Ivan, é interessante você falar sobre isso, né? Eu que sou, apesar de hoje estar aqui morando no estado do Rio de Janeiro, né? Eu sou do Ceará, conheço bem o sertão do Ceará, o sertão do Nordeste. E aquele meu povo lá do sertão, eles vão morrer de fome. O que está proposto nessa reforma da Previdência é que as pessoas voltem a morrer no mais miserável possível. Eles não vão mais ter o direito de fazer a comprovação via os sindicatos lá dos trabalhadores rurais, via as federações dos trabalhadores rurais. Vai ter que ter uma contribuição mínima de 15 anos. Você falou muito bem do BCP, né? BPC. Benefício, BPC, em que eles tiram, sequer um salário mínimo será garantido. É um completo absurdo. A pessoa que recebe esse benefício, ela recebe não é porque ela está de brincadeira, ela recebe porque ela realmente precisa. E um salário mínimo no Brasil já é uma condição que as pessoas não conseguem sobreviver com um mínimo de dignidade. E vai ser um valor inferior ao salário mínimo. E enfim, assim, o caráter social, que aí tem que ficar claro, não tem que ter, de fato, simplesmente, não, porque nós temos que acertar as contas do Brasil a partir da reforma da Previdência. Faz um ajuste fiscal. Você quer acertar as contas do país, faz um ajuste fiscal. Eles estão fazendo um ajuste fiscal dentro de uma proposta de reforma da Previdência. Eles até tiraram do texto, por exemplo, textos que mexiam com as garantias trabalhistas que estavam dentro da reforma da Previdência também. Então, a reforma da Previdência é esse monstro que está criado, que quer mexer em vários pontos que são interesses, simplesmente, como bem disse o Alexandre aqui, são interesses do mercado, e a partir daí esgaçar os direitos do povo mais pobre, esgaçar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então não tem que ter um equilíbrio de fato nessa questão, o que eu contribuo tem que ser o tanto que a empresa contribui, o tanto que vai ter que sair da Previdência. A Previdência ela tem um caráter social, e esse caráter social ele é completamente perdido com essa proposta de reforma que está colocada pelo Bolsonaro. E as pessoas ficam, né? A gente fala pelo Bolsonaro, mas na verdade o Bolsonaro não sabe de nada. Se for ver, ele não sequer viu o texto da reforma da Previdência. Ele vive de Twitter, vive de querer, enfim, falar sobre as pessoas, e ele, na verdade, ele mesmo não sabe, ele não procura estudar minimamente aquilo que está colocado como proposta para o país. E aí tem mais. Na hora que a gente fala do equilíbrio, né, digamos que é a pauta central deles, eles não contam a questão da DRU. Não se mexe na DRU, na reforma da Previdência, que é a desvinculação de receitas da União. Hoje, 30% do que entra na Previdência Social pode ser movimentado para ser gasto em outro lugar. Ué, mas como que se está em déficit, como é que pode usar o dinheiro daquilo que não tem para pagar outra coisa? Ano passado, só no ano de 2018, foram mais de 120 bilhões de reais que as empresas do Brasil foram desoneradas. Isso representa em torno de 20% de tudo que entra nos cofres públicos, né? Mais especificamente na Previdência Social. Então elas foram desoneradas
em mais de 100 bilhões de reais. Por que não se fala em mexer nisso? Os privilégios que queira ou não queira o judiciário tem, que queira ou não queira militares muitas vezes têm, não pagam igual a gente. Então é isso, a gente tem que mexer de fato, própria questão dos políticos, tem que mexer de fato nessas feridas, só que eles mesmos fazem as leis para eles, então eles vão mexer. E aí quando a gente vê, né, a nova era do nosso país, ela está vindo para destroçar de fato toda a classe trabalhadora. E aí só para fechar aqui o raciocínio, a gente tem essa situação específica das emendas, né, parlamentares. Simplesmente foi aprovado, eles conversaram lá, Rodrigo Maia com o Lorenzoni e tal, vocês mesmos foram os primeiros a noticiarem, a revista Fórum, né? Eles fizeram 40 acordo milhões. E vai aumentar o volume de recurso para os deputados. Então, não é por acaso que é aprovado assim de repente. Vê a orientação, vocês agora podem votar a favor, que já está tudo certo. E em contrapartida, nós estamos... eles mesmos votaram totalmente no escuro, como tem sido a prática nos últimos anos, que os deputados sequer sabem no que estão votando. E eles mesmos não sabem, como você mesmo citou, Ivan, eles pediram sigilo em cima das informações da Previdência Social. Então, a destruição em cima da destruição, absurdo em cima de absurdo, falta de ética, falta de compromisso. E enquanto isso, o povo continua passando fome, enquanto isso, o povo continua desempregado. A melhor forma, e aí o nosso ex-presidente Lula falava muito, a melhor forma de se ter equilíbrio na Previdência Social é gerando emprego. Você vai botar dinheiro dentro da Previdência na hora que você gera emprego. Sim. Não, e Teseu, você falando sobre as emendas que foram liberadas, né, só para dar um número exato, ele liberou mais de 40 milhões para cada parlamentar, né, segundo o que a gente teria apurado. Isso foi acertado em um jantar na casa do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Aquele mesmo que fala que todo mundo trabalha até 80 anos, né? Que é aquele mesmo Exatamente. Que falou, não, hoje todo mundo trabalha até 80 anos, né? Exatamente. Um fala que pode trabalhar até 80 anos, que é o Rodrigo Maia, e o outro fala que a arma é tão perigoso quanto o liquidificador, né? Que é o Onyx Lorenzoni. É um festival de contradições. E falando em contradição, né? Como você bem colocou, é essa nova era mesmo, né? O governo que apareceu dizendo que ia acabar com o toma lá da cá, está liberando 40 milhões em emenda parlamentar para aprovar a reforma da Previdência, ou seja, esse encaramento do toma lá da cá, né? Algo que ele não ia fazer. O governo que se elegeu falando que ia trabalhar com transparência é o governo que está colocando sob sigilo dados sobre a reforma. Ou seja, está tudo ao contrário, né? Só para a gente prosseguir no assunto, então, no assunto da reforma da Previdência, não, é outro assunto, mas que tem a ver porque é um combo de coisas que estão acontecendo no Brasil, né? Para além da reforma da Previdência, esse ano, o governo do Jair Bolsonaro já começou fazendo um aumento do salário mínimo abaixo do previsto pelo orçamento aprovado no Congresso, né? Era para ser 1.006 o salário mínimo, ficou fixado em 980 e alguma coisa, enfim, foi abaixo do que aprovado já anteriormente. E nas últimas semanas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que os próximos aumentos do salário mínimo serão baseados apenas pela inflação, não vai ter mais aumento real, acabou com a valorização real do salário mínimo, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Somada à reforma da Previdência, caso aprovada, mais um salário mínimo que não tem aumento real, como que isso impacta na vida do trabalhador? Porque às vezes muita gente pensa, salário mínimo é um cidadão de classe média que recebe 2, 3 salário mínimo, acha que aquilo não vai afetá-lo. Né? Mas, na verdade, o salário mínimo serve de uma base para todos os outros salários, né? Inclusive para a classe média. Né? Como que isso até os próprios aposentados já, né? Quem está aposentado também é afetado, né? Pois é, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre esse combo. Para além da reforma da Previdência, o governo Bolsonaro já começa indo no caminho contrário do que se viu nos últimos 15 anos, né? Que era aumento real do salário mínimo. Não teve e não vai ter mais. De que modo isso impacta para os trabalhadores e na economia? Não, é muito engraçado, né? Porque já elegeram quem vai pagar essa conta. A conta de todos os problemas do país, de todos os males, quem vai pagar é o trabalhador, principalmente o trabalhador mais pobre que sofre mais.
Por quê? Porque é esse que tem a base, né? Como é baseado ali no salário mínimo, que ganha realmente aquele salário mínimo que mal dá para pagar as contas, que mal dá para sobrar, ele entra e já sai no final do mês, sendo que eles falaram, né, que iam mudar o país. Por que eles não começam, por exemplo, baixando o próprio salário do presidente, o salário dos deputados, né, mexendo, né, ali no judiciário, né, onde tem realmente os altos salários, né? E por que se mexe no salário mínimo do trabalhador? Porque o fluxo de caixa no nosso país, né, que é o emprego que tem no nosso país, ele não está aqui mais. O emprego no nosso país, a gente pode falar da área do petróleo, ele foi lá para fora. Ele não está mais aqui no nosso país. Nosso país, por exemplo, ele exporta minério. Por que ele não exporta o metal produzido, o aço? Entendeu? São essas relações que você tem, por exemplo, também na questão do petróleo. Você deixa de fabricar as plataformas aqui no Brasil, vende o petróleo a preço de banana e deixa esse petróleo ser exportado e deixa importar combustível. Você nos Estados Unidos, você não pode ter isso. Como é que você vai ter geração de emprego? O empresariado, ele está vendo que o dinheiro está escasso no país e ele está fazendo o que? Não, eu vou tirar do trabalhador. Isso vai chegar num desastre, né? Quem estuda um pouco da história das grandes crises que a gente teve no mundo, elas começam com o desemprego, elas começam com a baixa de salário, elas começam com a redução de investimento público. E como todas elas saíram, exatamente com o inverso disso, com investimento público, com obras, né? É só buscar um pouquinho, quem estudar um pouquinho ali a crise de 29, ela é uma crise das mais emblemáticas, que você consegue reproduzi-la ela para todas elas, né? A última mais parecida é a bolha de 2008, que foi exatamente o trabalhador achando que era o empresário, foi investir em ações e tudo mais, quando viu aquele dinheiro, que um filme que representa muito isso, o que é o dinheiro do mercado de ações, é aquele Até que a Sorte Nos Separe 2, que ele fala o que é a ação, o que é o valor da ação, o que é o valor do dinheiro. É igual fada, né? Você sabe como é que é a história da fada. Se você para de acreditar naquilo, a fada morre. É a mesma coisa o valor do dinheiro. Enquanto está se conseguindo dar crédito àquilo, você tem ele andando. Quando ele acaba aquele crédito, simplesmente o dinheiro some e desaparece. E o dinheiro está sumindo e desaparecendo da mesma maneira que os empregos. Essa escassez de emprego, de redução de salário, ela só vai acabar quando o governo entender que ele tem que fazer ao contrário, que foi o que fez o nosso país crescer nos últimos anos. A gente chegou ao desemprego de 4,7%. Né, isso é um emprego pleno, você não consegue, né, esse desemprego na verdade é as pessoas trocando de um emprego para outro, e hoje você está aí no desemprego chegando lá nos 15%, fora o desalento. Isso tudo é o quê? É gestão pública, a gestão pública que não quer investir no país, e além de não querer investir no país, deixa que estruturas, né, como a do petróleo, que deveriam gerar emprego e serem investidas aqui dentro do país, com refino e tudo mais, sejam colocadas lá para fora, coisa que você não vê nos Estados Unidos deixarem acontecer, você não vê na Arábia Saudita deixarem isso acontecer. A própria Noruega, né, que é o país referência em todos os índices, em todas as coisas. A Noruega, boa parte da economia dela é baseada no petróleo, né? A Holanda, que é do lado, ela decidiu não fazer a mesma coisa. E aí você teve a doença holandesa, que acabou o petróleo na Holanda, acabou como se diz, né? Acabou a festa, né? Então, se acabou o petróleo, eles não tinham continuado os investimentos e colocado a indústria que de fato embasasse aquilo ali para o país continuar se desenvolvendo. E hoje o que se quer é mais ou menos isso. Então, esse desemprego, esse desequilíbrio todo, ele vem a partir de uma decisões dos governos de parar de investir. E é por isso que a gente tem projeto, nossa última greve, que foi de 20 dias, foi com a pauta específica para a Petrobras voltar a investir no Brasil, foi chamada Pauta pelo Brasil. Ano passado nós fizemos uma greve, já no final da greve dos caminhoneiros, para defender que construam novas refinarias, novos navios, se produza
gasolina e diesel aqui no Brasil, porque desde a época do Temer que se reduziu baixar a carga nas refinarias da Petrobras para a gente importar diesel. Ou seja, a gente compra produto final lá fora, tendo espaço nas nossas refinarias. E quando você baixa a carga, você para algumas unidades, você demite trabalhador próprio, você demite trabalhador terceirizado, e o Brasil, a economia do Brasil, vai para o buraco. A gente fica simplesmente sendo um grande importador de derivados, ao invés de ser um concorrente mundial para exportar esses derivados para outros países. Então, o impacto ele vem para a economia brasileira, assim como essa desvinculação também, que a gente citou no começo, onde não ter mais a garantia da inflação, mais o crescimento do país, isso aí vai destruir. E é bom a gente lembrar, né? No final do governo Fernando Henrique, ou seja, no começo do governo Lula, o salário mínimo era $80 lá, já que o parâmetro é dólar, né? Que se usa, né? Nisso tudo, era $80. No final do governo da Dilma, chegou aí do primeiro mandato da Dilma, chegou aí a $400, o valor do salário mínimo. Os aumentos, eles foram além do aumento da inflação. Eles foram junto com o PIB, eles foram algumas vezes até maior do que a inflação e o PIB. E é isso que é fazer justiça social. E é por isso que eles querem tanto mexer e privatizar a nossa Previdência Social, que cada um vai se aposentar com aquilo que contribuiu e não mais ter um patamar mínimo, ter um parâmetro mínimo de aposentadoria. Sim. Legal, Teseu. E até acho que dá para a gente fazer um link com outro assunto, a partir do que vocês estavam falando, e é o seguinte, você citou até as greves que vocês encamparam recentemente contra esses desmontes na Petrobras e tudo mais, e isso me faz pensar no seguinte, que para além do desmonte das empresas públicas, para além da reforma da Previdência, para além da economia em colapso, que tudo isso cai nas costas dos trabalhadores, esse governo ainda trabalha para desmobilizar os trabalhadores, né? Então, os trabalhadores que estão sendo prejudicados por todas essas políticas, eles enxergam um cenário de sindicatos enfraquecidos e um cenário de demonização de sindicatos, que deveria ser a entidade que representa os trabalhadores na resistência contra esses desmontes, contra esses prejuízos todos, né? Então, eu queria tocar nesse ponto, porque a gente esse vai ser o primeiro de maio, com mais de um ano da reforma da Previdência em vigor, né? Porque o 1º de maio do ano passado... Reforma trabalhista, perdão. Reforma trabalhista. Ano passado, o 1º de maio, ele foi logo depois que a reforma trabalhista entrou em vigor, que foi em novembro de 2017. Aí teve o 1º de maio logo em 2018, ainda não dava para sentir muito. Agora já tem mais de um ano, né? E, entre outras coisas, essa reforma trabalhista, ela colocou fim à contribuição sindical obrigatória, né? Então, isso já é um golpe direto nos sindicatos. Como que está essa situação? Passado um ano, mais de um ano aí da implementação da reforma trabalhista, isso afetou diretamente a mobilização sindical? Como que os sindicatos vêm lidando com essa nova legislação? Ivan, assim, na verdade, dentro da reforma trabalhista, na nossa visão, né, um princípio da CUT, inclusive, essa questão do fim do imposto sindical, a gente defende que as contribuições de sindicatos elas têm que ser espontâneas. Então, isso aí foi um ponto que foi até positivo. Porém, a gente sabia também que, ao mesmo tempo, muitos sindicatos dependiam desse recurso, né? Não estavam preparados para perderem esse recurso. Então, aqui, inclusive, a gente devolvia o imposto sindical. A gente fala que foi um dos poucos pontos que, de fato, foram positivos nessa questão a gente sabe que o intuito central era outro, mas a gente era contra, a gente devolvia para os trabalhadores o imposto sindical que a gente recebia para todos os filiados. Então, mas o grande cerne da questão em relação aos ataques aos sindicatos é que isso, sem dúvida, fechou vários sindicatos que já eram menores, eram pequenos, não do porte do nosso, enfim, numa categoria que consegue ter um nível de mobilização maior, um nível de filiação maior, um nível de organização bem mais consolidada, que nem são os petroleiros. Em outras categorias a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que tem uma dificuldade a mais. Então eles tinham o intuito realmente de destruir o movimento sindical, só que para os sindicatos que eram os sindicatos grandes, enfim, petroleiros, metalúrgicos, bancários, professores, todos esses sindicatos são muito organizados, então isso impactou, mas não foi o suficiente para destruir o sindicato ou para querer, de fato, frear o trabalho dos sindicatos. Porém, agora com a MP 873, que eles colocaram
eles colocam a reforma da Previdência como pauta, em seguida eles vêm com a MP 873. E o que é essa MP 873? É a medida provisória que ela desobriga os sindicatos a receberem no seu contra-cheque o repasse da mensalidade. A mensalidade, lembrando que ela é espontânea, então o cara se filiou ao sindicato, ele tem um desconto no contra-cheque. Só que esse direito ele é constitucional. Tanto é que eles colocaram a MP 873, a Petrobras quis aplicar essa medida provisória e nós ganhamos, até em segunda instância, a manutenção do desconto em folha. Então, eles querem... Eu não sei se é uma tentativa de querer barganhar com a MP 873, eu não sei se é uma tentativa de querer desmobilizar também, ou se são as duas coisas, muito provavelmente as duas coisas. Eles querem desmobilizar porque quem faz frente, quem incomoda, quem reclama, quem organiza os trabalhadores são os sindicatos. E os sindicatos, eles sem dúvida, eles vão ter um papel de muito protagonismo nesse governo. Seja ele com repasse, sem repasse, seja da forma que for. Os sindicatos vai ser onde os trabalhadores vão ter que chegar, se aproximar, participar para poder garantir o mínimo dos seus direitos. Então essa MP 873 ela foi inconstitucional, mas ela com certeza atingiu alguns sindicatos. Alguns sindicatos pararam de ter o recebimento da sua mensalidade sindical, ou seja, desconto no contra-cheque. Então a gente está aqui atento, a gente colocou uma contribuição extra para os trabalhadores petroleiros e petroleiras no Brasil inteiro, foi amplamente aprovada essa contribuição extra, justamente para a gente se fortalecer nesse momento em que estão ataques de cara muito grandes aos direitos do trabalhador, da trabalhadora e do povo mais pobre, como é o caso da reforma da Previdência. Então não vai ter refresco para esse governo. Nós vamos sim enfrentar de frente, de cara limpa, e com muita união, claro, esse ataque a nós, trabalhadores e trabalhadoras. Não sei se o Alexandre quer complementar Só aqui. Complementar um detalhe, né, que eu acho que é o que pessoas não enxergam. Por exemplo, ele acabou a contribuição obrigatória, né, do dia de trabalho. Essa a gente sempre devolveu para o nosso filiado. E aí o que aconteceu? Ele esperava o quê? O efeito de reduzir, né, a quantidade de filiados. Isso foi ao contrário. Teve cada vez mais, todo mês a gente está tendo mais filiados aqui no nosso sindicato. Que é o quê? Isso é reconhecimento da nossa força, da nossa atuação como sindicato para os trabalhadores. Então eles estão olhando assim, poxa, serviu para quê? Fortalecer os sindicatos que já eram fortes. Sindicatos que já eram atuantes, que já tinham reconhecimento do trabalhador, o trabalhador olhou, o governo está atacando o sindicato, tirando receita, por quê? Porque é o sindicato que defende. Então, vou lá colocar. E aí ele impede que o trabalhador espontaneamente repasse a porcentagem, que ele vem aqui, pega a ficha, inscreve e fala, eu quero que desconte a porcentagem do meu salário e repasse para o sindicato. Ele impede que a empresa repasse esse valor para dificultar para o sindicato, e ainda tem uma maldade aí que a gente volta ali ao cerne do juro da dívida dos bancos, que é o quê? Ele quer que faça isso por boleto. Quando você faz o boleto, o banco pega um cascalho. Agora você coloca isso aí por milhões de pessoas, você vai ver o quanto os bancos vão lucrar. Ou seja, sempre juro em torno de eles pegarem um pouquinho do dinheiro que está na nossa mão e jogar para o bolso deles. Sim. Você deu um dado interessante, Alexandre, de que cresceu o número de filiação no sindicato nesses últimos tempos. Isso é um dado muito interessante, tendo em vista que esse é um governo que encampa um discurso totalmente antitrabalhista, é um governo que, querendo ou não, foi eleito, né? Então, se havia uma impressão de que esse governo ia minguar o movimento sindical, o movimento trabalhista, está se vendo o contrário, né? E aí vocês tocaram nesse ponto, eu queria até fechar a nossa conversa, porque está começando a dar o nosso tempo já, senão a gente fica horas aí conversando, mas até que vocês se aprofundassem só um pouquinho mais para a gente finalizar nesse ponto que vocês tocaram, desse protagonismo dos sindicatos nesse ano, nesses próximos anos, nesse governo Bolsonaro. Porque a gente sabe que o sindicato, por esses setores que elegeram esse governo, sempre foram demonizados, acusados de serem organizações parasitas dos governos, enfim, todo mundo sabe o que se fala dos sindicatos nesses setores que elegeram o governo Bolsonaro. E isso, querendo ou não, acaba refletindo para certa parcela da população
até alguma parcela que votou no Bolsonaro e agora já está arrependida, né? Vide as últimas pesquisas de popularidade dele que mostram que ele só cai em popularidade, que só aumenta a rejeição dele. Então, pegando até como exemplo essa coisa da popularidade do Bolsonaro, vocês acreditam que a tendência, na medida que as pessoas forem se dando conta do que é esse governo, dessa retirada de direitos e o quanto isso pesa para o trabalhador, que as pessoas vão começar a se aproximar mais dos sindicatos, como provavelmente já vem acontecendo, conforme o Alexandre citou aí, que até aumentou o número de filiações, né? Sim, o motor está rodando sem óleo. Ele vai bater uma hora. Ele não vai conseguir, do jeito que eles estão rodando a economia, sem crescimento, sem nada, e o único objeto de crescimento é a reforma da Previdência, o que não tem nada a ver com a parte econômica de geração de emprego, que, por exemplo, o setor de petróleo traria para nós aqui, ele vai fazer água. E essa questão, o que é o sindicato? É que as pessoas começam a entender, né? Elas viveram um momento de bonança tão grande que elas não sabiam que tinha um sindicato trabalhando por trás dela. E aí quando começa a se retirar direito, você vai procurando, pô, quem que me defende? O político não defende ali porque você elegeu ele, ele é do empresário. Pô, o patrão também vai dar porrada. Sobra quem? O sindicato. E o que é o sindicato? O sindicato é um conjunto de pessoas que foram ali eleitas, tá? A gente passa por uma eleição, no nosso caso, foram 5.000 e quantos votos? 5.300. 5.300 votos. Tem município aqui no Brasil que não tem esse tanto de votos. Então, o nosso sindicato ele foi eleito em peso pela categoria, né? Eu estava, há um ano e pouco atrás, eu não estava na direção sindical, mas eu estava ali dentro da categoria atuando. Tinha problema na minha unidade, eu ligava para o Teseu, olha só, está acontecendo isso aqui. E eu sabia que o Teseu ia lá e atuava, e agora eu faço o mesmo. E falo lá para os trabalhadores, o que tiver de errado, manda pra gente, a gente vai lutar, a gente vai questionar, se precisar parar aqui, fazer uma greve por causa de segurança, que tem segurança de voo, seja do que for, a gente vai fazer. A gente só precisa que o trabalhador fale. E isso, aqui na área do petróleo, aqui na nossa representação, a gente tem inclusive reconhecimento por categorias que a gente não representa, que às vezes buscam a gente, né? O pessoal da hotelaria, o pessoal que trabalha em caldeiraria, que infelizmente a gente não representa diretamente, mas a gente fala, liga pra gente, diz qual é o problema que a gente está atuando. Então, o reconhecimento, né, da atuação sindical a gente tem, e a gente lembra que eu, Teseu é petroleiro, operador da P56, eu sou da fiscalização de mergulho, então nós somos trabalhadores e estamos no momento como direção sindical eleitos por mandato de 3 anos. Daqui a um ano e pouco vai ter outra eleição para o nosso sindicato. Se a gente não fizer um bom trabalho, nós não vamos ser reeleitos, ou seja, as pessoas que estão lá são porque foram escolhidas, não é porque eu quis vir aqui, botei o jaleco do Sindipetro, da FUP e estou aqui. Inclusive, Ivan, é bom a gente falar um pouco isso para desmistificar, né? Se fala de sindicato como se fosse uma coisa distante. O sindicato é o trabalhador. Então, até o trabalhador que não é diretor sindical, ele é o sindicato. Porque são as ações... O que adianta a gente chamar uma greve e a categoria não fazer? Não é nada. Então o sindicato não vai servir de nada. É um mero burocrata para reclamar com a empresa e voltar e não sei o quê. Então, esse papel que a gente cumpre, a gente tem tido aqui ataques aos trabalhadores. Para você ter ideia, sequer o plano de saúde a Petrobras está mais exigindo para os trabalhadores terceirizados. O plano de saúde, o piso da categoria dos engenheiros, por exemplo, que a gente teve uma assembleia com os engenheiros que a gente não representa, mas que a gente acolhe esses trabalhadores terceirizados para fazer os questionamentos junto à Petrobras, para organizar, mobilizar. Fizemos inclusive greves, trancaços com trabalhadores que a gente não representa, porque a gente tem um reconhecimento de ser um sindicato forte. Então, é importante as pessoas entenderem que o sindicato somos nós, o sindicato é quem quer participar. Porque a coisa mais fácil, e nós vivemos um período, né, Alexandre, Ivan, onde a gente tinha um equilíbrio dessa balança. Um sindicalista foi presidente do país. Os trabalhadores nunca ganharam tantos direitos nesse período. E eu vou dar um destaque, inclusive, para os petroleiros.
Os petroleiros do Brasil, os funcionários da Petrobras, os petroleiros e as petroleiras da Petrobras, têm o segundo melhor acordo coletivo do setor petróleo mundial. A gente só perde para a Statoil da Noruega, em direitos, em quantidade de cláusulas que são benefícios. E aí, para não ficar achando que é um biguismo, que é isso, é aquilo, nós temos, a maioria das nossas cláusulas, elas são cláusulas que influenciam na segurança. É participação em comissão de investigação de acidente, é participação em auditorias da Agência Nacional de Petróleo, são garantias de liberações sindicais, enfim, são garantias que o trabalho dos petroleiros e das petroleiras, ele vai estar sendo acompanhado de perto pelo sindicato também. Então, isso, as pessoas perderam a noção do que é fazer a luta. Muitos dos direitos que nós ganhamos foi sem greve, foi mesa de negociação, foi mostrando que era um direito importante de ser conquistado. Então, isso fez com que algumas pessoas se acomodassem. Porém, agora, as pessoas ou saem da zona de conforto e aí começam a se mexer de fato, ou então elas vão ser atropeladas e vão perder os seus direitos. Então, você, trabalhador, trabalhadora, a gente aqui que está nesse primeiro programa que está sendo chamado de Fórum Sindical, é importante vocês procurarem os sindicatos de vocês e participar. Só a participação que vai fazer com que você influencie e com que a sua categoria tenha, de fato, uma visão diferente e uma construção diferente da luta. Aqui na Petrobras a gente já é organizado, estamos cada vez mais fortes e mais coesos, porque essa união, essa unidade que vai fazer com que a gente consiga de fato vencer esses ataques que estão colocados contra cada trabalhador, cada trabalhadora, em especial aos petroleiros e as petroleiras aqui da Petrobras, enfim, da região do Norte Fluminense. Tá certo, Teseu. Muito obrigado e espero que esse programa que estreamos hoje contribua justamente para desmistificar o que é o sindicato, desmistificar o movimento sindical e trazer para as pessoas que nos acompanham a verdade sobre a retirada de direito dos trabalhadores, a verdade sobre o projeto que está sendo encampado por esse governo. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, obrigado Alexandre, obrigado mais uma vez Teseu, a toda a equipe aí do Sindipetro. O programa vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, da Fórum, Facebook, Instagram, e a gente volta na semana que vem. A ideia é esse programa ser semanal, toda quinta-feira, cada semana com um tema sempre ligado ao direito dos trabalhadores, à política, tudo que envolve esse governo e os trabalhadores, a gente vai procurar abordar semanalmente nesse programa. Obrigado mais uma vez, Teseu e Alexandre, até a próxima, semana que vem a gente está de volta. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos, obrigado a vocês aí. Valeu. Você derrubou?